Listas. Presidente, primeiro quero lhe agradecer e pedir para incorporar meu tempo de líder junto com uma inscrição. Agradecer a generosidade de garantir a nossa palavra. Estávamos no enfrentamento lá na Comissão de Constituição e Justiça em defesa do mandato do companheiro Glauber. Cumprimentar o ministro Lupe, cumprimentar o sempre deputado Volney Queiroz, que está aqui conosco, cumprimentar todos que seguem. E eu acho que nós estamos diante de um dos grandes crimes contra o povo brasileiro. Sem dúvida, é um dos crimes sem precedentes no sentido do volume, roubado de milhões de trabalhadores e trabalhadoras aposentados, pensionistas, que já ganham pensões baixíssimas diante das medidas neoliberais ao longo dos anos, né? Se aposenta recebendo 3 salários mínimos e, como não acompanha a inflação, está no final da vida recebendo um salário mínimo e meio e ainda com uma dedução dessas de 70, 200 reais por mês, faz muita falta para o remédio, faz muita falta para as contas da casa. Muitos desses aposentados e aposentadas são arrimo de família. Nós estamos falando de um crime absolutamente perverso que atingiu quase 7 milhões. O próprio ministro falou aqui que se estima 7 milhões a partir da amostragem. E eu acho que esse crime perverso tem que ser tratado com a seriedade que merece. É óbvio que 2 erros nunca fazem um acerto. Nós queremos a identificação e a punição de todos os corruptos e o congelamento de todos os bens. Mas eu não posso me calar diante de muitas demagogias. A primeira delas foram alguns paladinos da moral que vieram aqui e esqueceram de falar que esse esquema começou no governo Bolsonaro. A diferença é que nos 4 anos do governo Bolsonaro não teve nenhuma investigação. Foram 4 anos de roubalheira e não teve nenhuma investigação. Mais do que isso, 10 das 11 entidades já enquadradas pela Polícia Federal foram habilitadas durante o governo Bolsonaro. Entidades de fachada. Eu não vou chamar de sindicato, porque não são sindicato. Aqui é quadrilha. Os nomes têm que ser como são. Associação de fachada. Não é associação os que foram, né, identificados como objeto de corrupção, que colocavam na folha de pagamento dos servidores um desconto indevido, nunca autorizado pelos aposentados. 2. As reclamações explodiram no governo Bolsonaro. Eu quero resgatar isso. E não é para eximir o governo Lula, porque eu acho que a gente tem que sim fazer o enfrentamento no sentido de garantir a justiça para os aposentados. E chegaremos lá, mas só um pouquinho. Muitos dos deputados que falaram já saíram. Eu queria saber o que pensam esses deputados, por que aumentou 200 vezes as denúncias de cobrança indevida no ano de 2022 e o governo Bolsonaro não fez nada. Eu gostaria de saber. Porque só no governo Lula a CGU e a Polícia Federal começaram a investigar. E tem que investigar mesmo. E se tiver gente do governo, porque foram afastados servidores, etc., envolvido, tem que responder. Civil e criminalmente, muito mais do que demissão. Tem que ir para a cadeia e devolver o dinheiro. Mas a verdade tem que ser reposta. Porque chegaram aqui e são os paladinos dos defensores dos aposentados. Mas para um pouco, foram os mesmos que votaram na reforma da Previdência, que massacrou esses mesmos aposentados, porque diminuiu a aposentadoria. É gente que está recebendo 60% do valor da aposentadoria. São mulheres excluídas da Previdência Social. São os mesmos, presidente Lupe, que criticam a minha sugestão de crédito extraordinário. Mesmos. Ah, mas o governo não pode arcar. Eu quero dizer a Vossa Excelência, o governo é responsável também. O governo tem responsabilidade solidária. E o crédito extraordinário não é para eximir os corruptos, ao contrário. Nós precisamos buscar centavo a centavo, roubados por aquele que tinha um Ferrari, carrão, dinheiro não sei de onde, vivendo uma vida de luxo enquanto roubavam os aposentados brasileiros. Mas isso demora, infelizmente. Quando é crime de colarinho branco ou de grandes, às vezes demora anos. Pode ser que a dona Maria, dona Joana, seu José faleçam. Infelizmente, até lá, nós estamos falando de idosos com 80 anos, 90 anos, e que têm o direito de ter esses 700 reais por ano, às vezes 800 reais por ano, 3 mil, 4 mil reais roubados nos últimos anos, devolvidos. Então, por que eu trago isso para vocês? Porque nós queremos justiça para os aposentados e punição para os corruptos. Eu fiz uma sugestão ao governo de crédito extraordinário, por quê? Primeiro, porque é uma forma de não mexer em outras áreas orçamentárias, não mexer na saúde, não mexer na educação, não mexer na assistência. Segundo, porque é urgente e imprescindível, nós estamos falando de vida das pessoas. Terceiro, porque é excepcional ao teto de gastos e as demais restrições fiscais. E quarto, porque é a medida juridicamente correta de garantir o ressarcimento às pessoas, enquanto o Estado tem que botar todos os advogados da AGU a buscar centavo a centavo de cada um dos bens bloqueados desses ladrões
envolvidos nessa fraude. É evidente. Foi identificado 2 bi. Então, eu queria aproveitar para perguntar para o ministro em relação ao ressarcimento. A previsão de ressarcimento, eu vi que a folha de abril vai ser devolvida, mas nós estamos falando de um golpe de 6 anos. Quando vai ser devolvido o montante dos valores? O que o governo está pensando em questão de ressarcimento? Esses 2 bilhões que foram segurados já podem imediatamente ser devolvidos aos aposentados? Eu digo aos ouvintes, e sobretudo à imprensa que nos acompanha, 2 bilhões foram identificados com os ladrões. 2 bilhões já foram congelados. Qual é o tempo hábil de devolver já esse dinheiro para as pessoas para que possam usufruir o dinheiro das suas parcas aposentadoria? Gente que contribuiu a vida inteira como trabalhadora, que contribuiu para a INSS, que tinha que ser protegida pelo serviço público e, ao mesmo tempo, foi lesada com corresponsabilidade, claro, do serviço público, num esquema que começou no governo Bolsonaro, que eles esquecem de falar, e que foi investigado no governo Lula e que precisa ser punido, doa quem doer, custe o que custar. Concluo só dizendo que eu vou dar 1 minuto para o deputado Túlio e parabenizando os trabalhadores previdenciários que, na greve, denunciaram isso, mostrando que os servidores públicos também estão batalhando contra a corrupção e lutando por melhores condições para os aposentados e aposentadas e defendendo o patrimônio da INSS.